Olá, vamos nós aqui de novo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade e oportunidade de estar aqui. Bom, vamos falar de coisas boas, de coisas felizes. Mas primeiro, deixa eu começar me apresentando. Eu sou Jordan Lessa, tenho 53 anos, embora não pareça. Sou servidor público da prefeitura. Agora no próximo mês de agosto faço 22 anos, concursado. Sou palestrante, sou escritor, enfim. Isso é só um pouquinho das inúmeras outras qualidades que esta pessoa aqui possui. Mas ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa fala, vocês vão entender exatamente sobre o que eu estou dizendo. E quando eu digo assim, vamos falar sobre coisas boas, sim, porque a gente precisa de coisas boas, né? Nada na vida é 100% ruim ou 100% bom. Tudo tem os dois lados. E o meu papel é falar de coisa boa, é transformar, e vocês vão entender bem exatamente por que eu estou dizendo isso. A gente olha e fala assim, pô, mas não é possível. Mais uma pessoa que vem falar de motivação, que vem falar de empoderamento, que vem motivar o surreal, né? Fazer de conta que está tudo bem. Calma, vocês vão ver que não é isso. O que eu venho trazendo para vocês, antes de mais nada, não é para mudar a opinião de ninguém, não é para mexer com a religiosidade de ninguém, com a fé, mas é sim para trazer a possibilidade de vocês usarem dois óculos. Um que vocês já têm, que vocês já estão acostumados a ver tudo através dessas lentes, e o outro é o que eu vou oferecer hoje a vocês, né? Obviamente vai ter gente que vai usar, vai trocar um pelo outro, vai passar a usar o óculos novo, outros vão usar esse óculos de vez em quando, mas o importante é que você saia daqui levando com você esse óculos novo que eu estou te dando, com lentes novas, para que você possa olhar o mundo, as pessoas, de uma maneira macro. E digo mais, que você possa olhar através de, além de. Por quê? Quando a gente conhece alguém, e é um ditado antigo, que diz que a primeira impressão é que fica, não é isso? Pois é, mas a gente está vivendo num mundo e que essa coisa da primeira impressão, ela não está nos fazendo muito bem, né? Às vezes a primeira impressão nos afasta de um grande amor, a primeira impressão nos afasta de uma grande amizade, a primeira impressão pode nos afastar de um grande negócio, de conhecer uma pessoa incrível, com ideias incríveis, porque a primeira impressão nem sempre demonstra aquilo que a pessoa realmente é e o que ela pode vir a somar na nossa vida. É óbvio que o contrário também pode acontecer, mas aqui eu estou falando só do lado bom, tá bom? Vamos só olhar para o lado bom. Porque de lado ruim a gente já sabe, a gente vê por aí todo dia, a gente já conhece, não é não? Vamos falar de coisas boas. Eu costumo dizer que, assim, árvores frondosas, altas, né? Pense num jatobá. Quando cai, nossa, é um estardalhaço, é um estrondo. Todo mundo escuta, todo mundo percebe que aquela árvore caiu, e é um burburinho, né? E é uma falação. Mas todo dia também nascem milhares, milhões de sementinhas novas. Germinam, mas elas não fazem barulho. Pelo menos não aos nossos ouvidos humanos. E a gente nem percebe, sabe? Quanta gente bacana nasce todo dia, quantas possibilidades novas surgem todos os dias, porque essas coisas não fazem barulho ao nascer. E a gente às vezes só vai perceber quando elas estão altas demais ou quando a gente sem querer pisa nelas, né? Então é isso, é nessa pegada que a gente vai conversar hoje. Quando eu digo para vocês que eu vou falar de coisas boas, é importante que a gente pense que tem toda uma história para a gente chegar ao dia de hoje, para estarmos aqui juntos no dia de hoje, para estarmos levando esse papo, porque tudo tem um propósito, nada é à toa, nada acontece, por acaso eu caí aqui, vocês caíram aí, e a gente está aqui falando. Não, tem um motivo para isso. Eu posso não saber qual é, vocês podem também não saber qual é, mas que existe, existe. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu era uma pessoa que há muito pouco tempo eu dizia assim, cara, eu tinha tudo para dar errado nessa vida. Mas tudo, tudo, tudo. Tudo que você puder imaginar que uma pessoa pudesse cometer de ato ilícito, eu poderia fazer.
Aliás, qualquer um de nós pode, né? Mas quando a gente tem uma vida, um histórico de vida, que colabora para aquilo, é muito mais fácil fazer a coisa errada, tomar o caminho mais largo. Né? Fazer o que não presta é muito mais fácil do que fazer o que presta, porque dá muito mais trabalho. E eu sou uma pessoa que pensava assim até pouco tempo. Mas aí, quando a gente passa dos 50 anos, a gente começa a ver a vida de outra forma. Né? Mais uma vez, as lentes dos óculos da gente vão mudando. Não só porque a vista está cansada e a gente está enxergando mal, não, que isso também acontece. Mas não é só por isso, não. A gente muda a lente do coração, a gente vê a vida de outra forma. A gente passa a ouvir melhor, a ver melhor quem está do nosso lado, né? A enxergar detalhes que na euforia da juventude ou da nossa vida produtiva, de trabalho, a gente não para ver. Mas quando a gente passa dos 50, a gente começa a pensar nisso. E aí foi aí que eu comecei a mudar a minha forma de pensar sobre mim mesmo, sobre a minha história. Porque hoje vocês vão entender como isso é importante. Eu passei por percalços na minha vida tremendamente desafiadores. Eu diria que poucas pessoas teriam tamanha resiliência para ressignificar, para fazer tudo que eu fiz para estar aqui hoje, íntegro, saudável, né? Bonitão, isso faz parte. Mas vocês já vão entender já por isso. Por quê? E assim, hoje eu moro na casa que eu gosto, na cidade que eu amo, né? Eu gosto muito do cheiro da maresia, eu preciso da praia por perto. Eu moro em Maricá, moro em frente à praia. Tenho uma vida que eu não posso reclamar em momento nenhum. Sou casado, sou pai, sou avô, sabe? Constituí uma família que, como toda família, tem as suas questões também para resolver aqui e ali, mas é família. Mas houve um tempo em que eu não tinha um teto sobre a minha cabeça. Houve um tempo que eu não tinha comida no prato. Aliás, nem prato eu tinha. E foram tempos muito duros. Eu nasci em 1967. Os mais velhos sabem bem como foram aquelas épocas. E nos anos 70, anos 80, eu estava ali na minha infância, adolescência, pré-adolescência, adolescência, que é um período muito importante, né, para o ser humano. E nessa fase eu passei por situações surreais, mas que naquela época era a maneira correta de agir. Pasmem. Os mais velhos vão se lembrar de algumas coisas que eu vou falar, os mais novos não, vão até se assustar um pouco, mas é uma realidade. O que acontece? Eu, aos 12 anos, descobri que era adotado, que sou adotado. E dos 12 anos até os meus 16 anos, foram 4 anos, dos 12 aos 16, aonde eu passei pela expulsão de casa, me tornei população em situação de rua, estive em 2 manicômios, um deles já extinto porque era um depósito de gente, estive numa instituição para menores infratores, sem nunca ter sido um menor infrator, e tantas outras coisas aconteceram até os meus 16 anos. Calma, vou contar devagar para vocês entenderem. Quando eu estive em situação de rua, eu nasci numa família, para aquela época, classe média alta. Aquela família que, uma conduta ilibada. Mas eu descobri que era adotado. E aí eu tenho que dar um salto no tempo para vocês entenderem por que eu falei da família dessa forma. Porque eu só fui descobrir que eu sou adotado, mas sou filho da mesma família quando eu já tinha 28 anos de idade. E só fui ter a certeza dessa descoberta agora em 2018. Ou seja, com 48 anos de idade. Veja bem, dos 12 aos 48 eu não tinha certeza de nada. Porque aquela família que tinha um nome a zelar, né, um de seus componentes, que era o cara que eu conheci como meu avô, teve uma relação fora do casamento. Dessa relação nasceu uma criança, e essa criança sou eu. Quando eu descobri isso na época, eu me revoltei muito. Eu achava um absurdo, porque eu convivi com essas pessoas sem saber que era meu pai biológico. A pessoa que me criou e eu chamava de mãe, na realidade era minha irmã, por parte de pai. E eu cresci sem saber disso. Eu
Fui privado de ter esse convívio de forma mais próxima. Mas aí eu também consegui ressignificar. Eu consegui entender que para aquela época, um filho bastardo, ele não teria direito a sobrenome, ele não teria direito à família. E talvez o meu avô, pai, tenha tomado essa decisão até para me proteger. Então eu fui registrado como sendo filho da filha dele, que tinha acabado de casar. Portanto, eu sou um Lessa de Faria legítimo. Mas eu demorei um tempo para assimilar e para entender tudo isso. Bom, demos esse salto no tempo, voltamos lá na adolescência. Eu fui posto para fora de casa, mas antes de chegar nesse ponto, eu fui internado num manicômio. E era um manicômio muito conhecido no Rio de Janeiro, e tinha uma outra cidade também no interior do Rio que tinha uma filial dele, onde as pessoas eram tratadas como peças de reposição. Não diria nem animal, que nem animal era tratado daquela forma. Era como se fosse um depósito de gente. Nessa unidade específica que eu fiquei, que ficava em Botafogo, eu via gente urinada, gente com as roupas sujas de fezes, gente muito mais velha do que eu. Eu vejo ali uma das pessoas mais novas naquele local era eu. E eu não entendia muito bem por que eu estava ali. Eu sei que eu estava ali porque minha mãe tinha me levado para lá, que é o que hoje as pessoas chamam de internação compulsória. Foi isso que aconteceu comigo. E assim, não era um sofrimento meu. Era um sofrimento, naquela época, de todas as pessoas que tinham alguma coisa de diferente. Então, se uma criança tinha síndrome de Down, era natural, por incrível que pareça, que ela fosse internada num lugar desse. Se fosse uma pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, era possível que ela fosse internada num lugar desse. Qualquer traço de diferente que nós tivéssemos, que saísse daquele padrão que a sociedade impunha, era passível de ser internado num lugar desse, porque era a regra da época. Enfim, com uma semana de internação nesse lugar, que eu fui levado pela minha mãe, eu não andava, não falava, eu tinha contrações musculares, eu não conseguia me mexer direito. Um dia, no café da manhã, eu fui colocar o pão na boca, e quando eu coloquei o pão na boca, minha língua enrolou, veio parar aqui atrás, e eu tentei tirar com o dedo e não deu, e aí eu fiz sinal, chamei a enfermeira, ela veio, me pegou, me levou para o banheiro, me deu um banho, me deu uma medicação. Eu não sei se no mesmo dia ou se no dia seguinte, eu fui transferido de ambulância para uma segunda clínica, para me desintoxicar do que tinha acontecido nessa primeira. Chegando nessa segunda clínica, que parecia um clube, tinha quadra de esporte, salão de jogos, mesa de sinuca, ping-pong, piscina. Era um lugar lindo, ainda existe, esse lugar ainda existe. E era igualmente uma clínica. Ali eu fui bem tratado, apesar de ser clínica. Apesar de que na primeira, as pessoas davam voltas assim, cuspia no chão, batia a palma e saia andando. Na segunda, as pessoas iam andando assim, beirando meio fio. Aí tinha um poste de ferro, elas batiam no poste e botavam o ouvido para ouvir o som no poste. Era isso que acontecia nesses lugares. E em alguns momentos, eu confesso, eu pensava, será que eu estou ficando louco? Será que eu realmente tenho que estar aqui? Era muito doido viver isso. Doido mesmo. Mas enfim, eu tinha um quarto que era classe A, parecia o quarto de hotel 5 estrelas. E para aquela época, os mais novos não vão saber disso, mas assim, viajar de avião era uma coisa muito cara. Pouquíssimas pessoas tinham essa condição. Estar internado numa clínica dessa era um absurdo de caro. Ter direito a uma suíte com banheiro privativo, televisão a cores, nossa, naquele tempo era muito caro. Não era como hoje, não, que estragava, você compra outra, paga em 399 mil prestações. Não, era muito caro. E tinha isso lá no meu quarto, na clínica. Sabe, aquela cama com lençóis lindos, móveis de madeira, cabeceira de madeira, um banheiro com blindex, que era outra raridade. Os mais novos devem se perguntar assim, mas que tempo era esse? Pois é, foi no outro dia, década de 80. Parece que tem tanto tempo, né?
Porque o tempo passa muito rápido. Quando a gente fala estamos no século XXI, isso foi no século passado, mas foi outro dia. Foi outro dia que a gente não tinha celular, que a gente não tinha internet. No outro dia mesmo, uma linha telefônica era um patrimônio. Algumas pessoas tinham várias linhas telefônicas. Tinham empresas, né, que tinham linhas telefônicas porque alugavam aquelas linhas telefônicas. Era como alugar uma casa. Era um patrimônio que algumas pessoas pensavam, quando eu me for, vai ficar de herança para os meus filhos. De repente, tudo isso acabou. Algumas pessoas tiveram um prejuízo enorme. E aí veio a internet, e aí veio o celular, e aí veio essa velocidade de informação, e aí veio esse mundo todo que a gente está vivendo hoje. Isso é só para dar um panorama rápido do contexto do que era viver naquela época. E aí nessa clínica, apesar de todo o tratamento, mas também tinha medicação, né? E aí outros internos me ensinaram como esconder o comprimido na boca, né? Para não ficar tão chapado, me manter consciente a maior parte do tempo. Que se eu bebesse o comprimido e depois tomasse um refrigerante lá específico, ele cortava um pouco o efeito da medicação. Eu não sei se era verdade ou não, mas o fator psicológico ele é muito forte, né? Então eu achava que dava certo e dava. Isso aqui acontecia. Até que um dia minha mãe foi a essa clínica dizendo que ia me buscar para eu passar Natal e Ano Novo em casa. Opa, beleza. Fui pro meu quarto, pegar as minhas coisas, ajeitar minha mochila, porque eu ia para Natal e Ano Novo passar em casa com a família. Quando eu desço, que chego no salão, perto da recepção, assim, que a gente não tinha acesso à área externa, né? Quando eu chego, cadê minha mãe? E cadê minha mãe? E aí pergunto pra enfermeira, pergunto pro médico, aí fica aquele negócio, não, peraí que a gente já vai te falar. Não, peraí que alguém já vai te dizer o que houve. Não, peraí, gente, como é que peraí? Não, eu quero saber, minha mãe estava aqui agora me esperando, eu subir, me arrumei, desci para sair com ela, ela não tá mais aqui, o que é que houve? E nisso eu já estava ficando já agitado, até que surge lá um médico, um enfermeiro, não sei, que me pega e me leva para uma área da clínica que eu não conhecia. Um corredor assim por dentro, por trás da clínica. E ali eu conheci uma coisa chamada eletrochoque. Aquele choquinho que você toma na cabeça, que algumas pessoas podem até imaginar o que é, mas quem nunca tomou jamais vai saber o que é. Então, eu me lembro de uma sala e lembro de estar deitado numa maca. Lembrando, eu tinha uns 14 anos nessa época, aquele corpo franzinho, se eu não me engano eu pesava aí uns 47 quilos, olhe lá. E aí colocaram os eletrodos em mim e eu sentia a corrente elétrica passar pelo meu corpo. Eu via o meu corpo urinando e evacuando, acho que ao mesmo tempo, e eu não tinha controle sobre o meu corpo. Eu acho que essa foi uma das piores sensações que eu tive na vida. A sensação de estar morto dentro de um corpo vivo, ou estar vivo dentro de um corpo morto. Não sei te dizer ao certo. Eu sei que tudo que eu estou contando para vocês aqui é a mais pura verdade. E foram necessários muitos e muitos anos de terapia para eu chegar a esse ponto e poder falar nesse assunto de uma forma mais tranquila. Mas uma coisa que naquele momento aconteceu, e aí a gente começa a revelar alguns pontos para vocês, é que no meio daquela ação tão dolorosa, eu não sei te dizer como, mas na minha mente veio uma frase pronta. E essa frase é exatamente o título dessa palestra. Por isso que essa palestra se chama Nós não nascemos para ser um nada. E para completar, eu diria, nenhum de nós. Nenhum de nós nasceu para ser nada. Nós nascemos para vencer. Por mais desafiante que seja a vida, a gente tem duas escolhas. Seguir em frente, mesmo com as dores, com as feridas, com a cicatriz, ou sentar e esperar a morte chegar, né? Porque não tem outro jeito. E depois dessa frase, eu apaguei. Eu apaguei. Eu não sei quanto tempo eu fiquei dormindo, inconsciente, eu não me lembro depois do que aconteceu. Eu sei que quando eu voltei à minha consciência, nós já estávamos no ano seguinte. E aí já tinha passado Natal, já tinha passado Ano Novo, já era janeiro, já era verão.
E eu fui tirado dessa clínica. Eu fui tirado dessa clínica e parte de mim já tinha sido destruída. A confiança familiar, o elo familiar, o amor familiar, o porto seguro, tudo isso já tinha sido destruído. Já não era firme, porque era uma família muito disfuncional, né? E aí passou a ficar muito pior. Quando eu pensei que não ia acontecer mais nada, eu fui internado numa unidade para menores infratores. É muito foda isso. É muito sério. E aí, nesse lugar, eu vi coisas que eu também não desejo a ninguém. Tive a sorte de... Porque lá é assim, você chega, aí te dão uma roupa para você vestir, um par de chinelos, passam um remédio na sua cabeça, naquela hora era um pozinho branco, para ver se você tem piolho, cortam o seu cabelo, te explicam mais ou menos como é que funciona aquilo ali e te botam lá para dentro. Quando eu cheguei lá dentro, eu me deparei com uma pessoa que era chefão aí na área. Tudo passava pelo crivo daquela pessoa. E eu tive a sorte, a boa sorte de cair nas graças dessa pessoa, de conseguir dialogar com essa pessoa. E essa pessoa vê em mim, não vê em mim uma ameaça. E eu tive uma estadia por ali um pouco mais tranquila. Mas isso não impediu que eu passasse por coisas que todo mundo passava coletivamente. Por exemplo, quando alguém fazia alguma coisa que estava em desacordo com algumas regras da casa, nós éramos colocados de castigo. Como era o castigo? Nos colocavam num paredão, tipo uma quadra de cimento, a gente ficava num paredão, e eles ligavam uma mangueira, dessas mangueiras de bombeiro, que tem uma pressão de água do caramba, e davam jatos com essa mangueira na gente. Porra, com 14 anos, pesando 47 quilos, né? Uma coisinha franzina. Eu era minúsculo, eu já não sou muito grande, imagina. Alguns de nós, era uma coisa que doía quando batia na pele, alguns de nós caímos no chão, né? Tentava se proteger ao máximo. Quando passava aquela tortura, que durava alguns minutos, mas que parecia uma eternidade, os nossos algozes, isso era por volta de 2h30, 3 horas da manhã, tá? Os nossos algozes falavam pra gente assim, bom, agora vocês fiquem aí pra secar. Quando o sol bater, vocês vão estar sequinhos. Reza pra não chover. Apagavam a luz e iam embora. Era isso. Era isso que a gente passava ali. Bom, saí dali porque eu não tinha motivo para estar. A justiça chamou meus pais, disse que eu não podia ficar ali. E me levaram para casa. E aí já não tinha mais clima nenhum em casa. E definitivamente eu fui expulso. E aí que eu me tornei população de rua. Passei algum tempo na rua, em Copacabana. Para quem não conhece, Copacabana é um bairro zona sul do Rio de Janeiro. Um bairro turístico. Lá onde tem a praia que todo mundo conhece como Princesinha do Mar. Então, minha família morava a 2 quadras da praça onde eu dormia. Ali tem um restaurante, tinha um restaurante muito famoso chamado Cirandinha. Era ali que eu mangueava. Manguear é uma expressão que se usava para dizer que a gente pedia comida. Mangueava comida, mangueava dinheiro. Nunca cometi nenhum ato ilícito, porque existe uma coisa que, assim, eu tive berço. Dormi pouco nele, mas eu tive berço. E índole é uma coisa que você nasce com ela, não compra na farmácia. E isso eu preservei a minha vida inteira. Tanto é que eu sou servidor público, e não sei se vocês sabem, mas o servidor público, quando presta concurso, ele tem a sua vida investigada para ver se tem algo ali que o desabone a exercer um cargo público. Então isso comprova a veracidade do que eu estou dizendo, né? E eu tive depois, na idade adulta, já como servidor público, já com outros projetos, a honra de me sentar nesse cirandinha para almoços de negócio, para comemorar algumas vitórias na minha vida, tomando um chopp bem gelado. Uma pena que esse lugar tenha fechado, ele fez parte da minha história. Enfim, dessa situação de rua, eu me junto com uma turma e a gente começa a andar junto o tempo inteiro, até que um belo dia a gente decide viajar. Vamos viajar. E vamos para onde? Qualquer lugar é lugar, a gente não tinha nada que se prendesse.
Nesse ponto é importante lembrar a vocês que eu não tive, eu não me assentei nos bancos escolares, né? Eu estudei até a antiga sétima série, que eu acho que hoje é o oitavo, é o nono ano do fundamental, não tenho certeza. Naquela época, 1982, 83, correspondia à sétima série. Meu colégio era na Avenida Atlântica, de frente para a praia. Mas depois que isso tudo aconteceu na minha vida, e vocês vão saber detalhes disso tudo, eu não tinha mais como estar no colégio. As pessoas falam assim, evasão escolar. Não, eu digo de expulsão escolar. Porque você tem várias maneiras de expulsar alguém, né? E você não acolher alguém é uma maneira de expulsar. Porque se eu não sou bem quisto ali, se eu não me sinto confortável ali, eu estou saindo. Mas eu não estou saindo porque eu quero. Eu estou saindo porque não me querem ali. Correto? E nessa de não me querem ali, eu acabei me tornando autodidata. O que é o autodidata? Bom, para mim, o autodidata foi estudar nos livros que eu achava no lixo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Geminiano, né? Isso faz parte das características de um geminiano. Então, uma pessoa muito curiosa, eu via muito livro, aliás, como se jogava livro fora nessa cidade, e nas bibliotecas públicas. Né? Eu lia muito, 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 muito. E isso demorou, assim, muitos anos na minha vida. Pra vocês terem uma ideia, em 97, quando eu faço o concurso da Guarda Municipal, eu estava fazendo as provas que eram supletivas do Estado, né, para concluir o meu primeiro grau, que à época era essa a exigência para se tornar servidor. Então eu precisava ter o meu primeiro grau concluído. E eu termino nesse período em que eu faço a minha inscrição para o concurso. Já o segundo grau, eu termino na condição já de servidor. Né? E hoje eu estou aí tentando a minha terceira graduação, eu fiz até o terceiro período de Direito, eu fiz até o terceiro período de Administração, mas por questões outras, que era presencial e era muito complicado, eu acabei não levando adiante. Agora eu decidi retomar, eu quero ter um curso superior, fazer uma graduação, e eu estou fazendo serviço social, já estou aí no sexto período de serviço social, eu pretendo terminar. É uma luta muito grande, porque quando falta a base para gente, né, a gente fica com maiores dificuldades para entender a didática, a dinâmica e tal. Mas eu vou chegar lá. Pode demorar 10 anos, mas eu vou chegar lá. Aliás, essa coisa de não ter a base é muito interessante, né? Porque na vida adulta, algumas coisas que ficam meio que sem resposta é porque é muito difícil você caminhar quando você não conhece o seu ponto de origem. Né? Eu costumo dizer que fazer o caminho, né? A gente só faz o caminho caminhando, mas sem que você tenha um ponto de origem, é muito mais difícil. Tá? Mas eu estou indo, e com a ajuda de vocês eu vou continuar indo, isso é o que importa. Bom, aí nessas viagens que eu decido fazer com o pessoal, que era o grupo que vivia na praça comigo, a gente saiu de Copacabana, decidimos ir para São Paulo, fomos para a CEAGESP em São Paulo, tudo de caminhão, tudo de carona. De lá nós fomos para o sul do país, fomos para Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul a gente atravessa uma fronteira, uma cerca, que tinha um riacho. A gente atravessa essa cerca, esse riacho, sai numa fazenda do outro lado, e essa fazenda já era a Argentina. Não sei exatamente a localização, porque eu sou meio ruim de data, também não dá para lembrar de tudo, né? Algumas coisas a nossa mente apaga. Mas saímos nessa fazenda, e assim, foi. Hoje em dia eu acho que não faria novamente. Mas eu fiz isso com os meus 15, eu já tinha feito 15 anos, já ia fazer 16 anos. E assim, foi maravilhoso. Eu conheci muita gente bacana, eu comi muita coisa gostosa, eu conheci muitos lugares interessantes, sabe? Obviamente que aconteceram algumas coisas ruins, a gente dormiu muito ao relento, né? Mas era jovem, e jovem não tinha frio de noite, não tinha calor de manhã, a gente caminhava muito. Olha, se teve uma época nisso tudo que foi bem bacana de viver, foi esse momento. Na Argentina, nós fomos para Buenos Aires e cheguei até a província de Olavarria. Lá eu conheci uma carne maravilhosa, um vinho maravilhoso,
né? Tudo sem dinheiro, tudo duro, tudo pedindo, tudo ali no dedão. Mas um dos nossos do grupo tinha família em Olavarria. E aí nós fomos para Olavarria por isso, né? Para ir para casa desse rapaz que fazia parte do grupo. Depois a gente se dispersou. E voltamos para o Brasil, eu e ele. E na chegada do Brasil, depois que a gente atravessou a ponte da amizade, retornamos ao Brasil também de carona. Não nos vimos mais, cada um por seu lado. E aí eu fui para a cidade, na cidade, procurar um grupo de amigos que eu tinha e tenho até hoje, da Zona Oeste de Bangu, a Zona Oeste da cidade, no bairro de Bangu. E fui para lá, eu não queria mais ver na rua, eu precisava, né, erguer a minha vida, pensar em fazer alguma coisa, e contava com a ajuda dos meus amigos daquela época. Fui acolhido na casa de um senhor que já faleceu, e eu fazia os trabalhos domésticos da casa, eu dava faxina, né, e ele trabalhava fora, e ele cuidou de mim muito bem durante muito tempo. Mas aí, nesse momento, é aquilo, né, jovem, então trabalhava, tinha um dinheirinho que eu ganhava por semana, né, eu vendia lata, eu amassava lata. Antigamente, esse pessoal que hoje recolhe reciclagem, tinha muita coisa de lata que a gente amassava e vendia, alumínio a gente vendia, né? E eu fazia isso. As pessoas jogavam fora, eu catava, amassava aquilo tudo, juntava. Aí quando tinha um dinheirinho bacana, eu pegava um sábado, um final de semana, para sair, né? Para curtir, afinal de contas, faz parte da vida. E tinha uma boate em Campo Grande, na Viúva Dantas, que era frequentada, bastante frequentada, e eu sempre ia para lá. E aí, eu preciso contar para vocês agora, talvez, uma das passagens mais importantes da minha vida, e talvez vocês entendam um pouco de tudo que me aconteceu. Numa noite de sábado, eu estava com um dinheirinho no bolso, saí da casa desse senhor, porque eu ia para essa boate em Campo Grande. E aí tinha um ponto de ônibus, perto desse ponto de ônibus tinha uma birosca, um barzinho assim de estrada. Ali é praticamente uma estrada, quase não tinha casa por perto. E naquela época, para poupar, a gente bebia uma coisa que era cachaça misturada com refrigerante. Dava-se o nome de samba. Mas era bem pouquinho. Era um copo de refrigerante e um tanto assim de cachaça só para dar aquele cheirinho de álcool. Eu nunca fui muito chegado à bebida. E aí nessa birosca eu pedi uma bebida dessa, porque o ônibus ia demorar um século para aparecer. E eu não me lembro de mais nada dessa noite. Foram muitos anos de terapia, muitos anos de psicóloga, para eu conseguir falar disso de uma maneira mais tranquila. E para eu chegar a conclusões assim, a única coisa que eu me lembro dessa noite é de um chão de terra. Não me lembro do rosto, não me lembro do corpo, não me lembro da voz, não me lembro da pessoa. Eu hoje considero que nessa noite me deram boa noite Cinderela. E nessa noite eu fui violentado. Eu sofri o que hoje chamam de estupro corretivo. Mas como assim, Jordan? Você foi violentado? Você sofreu um estupro? Bom, eu sou Jordan Lessa, tenho 53 anos e sou um homem trans. O que é um homem trans? É aquela pessoa que ao nascer foi identificada como sendo do sexo feminino e que ao longo da vida se reconhece como sendo do gênero masculino. Eu sou essa pessoa. Tudo isso que eu contei para vocês, esse desamor, esse abandono, esse desentendimento, a depressão, tentativa de suicídio e mais um monte de coisa que ainda faltou contar e que vocês podem ter mais detalhes quando lerem este meu livro aqui. Você está dando para você ver direitinho? Então, esse livro é o Eu Trans, A Alça da Bolsa, Retratos de um Transsexual. Nesse livro eu conto das minhas origens, que até então eu não sabia exatamente, o que eu só descobri em 2016, até 2013,
quando eu me reconheço um homem trans. Quando eu ouço pela primeira vez a palavra transexualidade e começo a entender por que que a vida inteira eu fui uma pessoa tão diferente, por que que a vida inteira eu sofri tantas violências, por que que a vida inteira as pessoas achavam que podiam me curar de alguma coisa, me transformar em uma outra coisa, porque elas não concordavam com aquela pessoa que eu sempre fui. Depois dessa noite, que eu só me lembro do chão de terra, eu fui para casa. O dia estava amanhecendo e eu fui tomar um banho. Mas um banho como se eu estivesse tirando de mim toda a sujeira do mundo. Um banho que eu não tenho ideia de quanto tempo demorou. E um sentimento de vergonha. Um sentimento de que a culpa era minha. E eu me calei. Eu nunca havia contado para ninguém o que aconteceu. E eu nunca contei por quê? Porque isso já tinha sido tentado na minha infância. Quando eu era criança, tentaram entrar no banheiro quando eu estava tomando banho. Eu acordei com um homem colocando a minha mão em volta do pênis dele. Tinha um senhor que, para me ensinar a ler, me colocou sentado no colo dele, porque ele dizia que ali ele ia me ensinar. E de todas as vezes que isso aconteceu, eu denunciei para minha mãe, disse que estava acontecendo aquilo, e ela disse para mim que eu estava inventando, porque aquele homem que eu estava denunciando era uma pessoa muito influente na sociedade, tinha um cargo na sociedade, e que ele jamais seria capaz de fazer tal coisa. E aí eu me calei. Quando aconteceu, eu tinha 16 anos quando isso aconteceu, quando foi consumada essa violência sexual, eu me calei de novo. Porque eu imaginei que as pessoas não iam acreditar em mim outra vez. Porque uma pessoa que é tão diferente, uma pessoa que tem um comportamento que ninguém aceita, quem vai acreditar no que ela diz? Só que 21 semanas depois, exatamente 5 meses depois, eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir estranho, e como eu tinha 16 anos, era menor de idade, dependente do plano de saúde da minha mãe, eu fui procurar por ela. E falei para ela o que estava acontecendo, como eu estava me sentindo, mas não disse para ela o que tinha acontecido. E aí ela me levou para fazer um exame no endócrino, porque a gente achou que eram problemas hormonais. Eu comecei a ter muito pelo no corpo, e ela me leva no endocrinologista. O endócrino pede alguns exames, e um desses exames, que se eu não me engano foi um ultrassom de pelve, uma coisa assim, ele olha na tela do computador, olha para mim deitado na maca e fala assim, olha, vai ser meio estranho se você quiser colocar o nome dele de hormônio. Eu, como assim? É que eu olho na tela do computador, eu estava gestando. Meu filho naquela posição clássica do feto, né, encolhidinho com o dedo na boca. Eu olhei aquela cena e eu não sei dizer o que eu senti. Mas a minha mãe chegou para mim e falou assim, se você quiser, eu pago, você faz uma microcesariana e a gente tira essa criança, porque eu sei que você não nasceu para isso. E eu falei, não. Foi o melhor não da minha vida. Eu não sei nem de onde veio força para dizer esse não. Porque eu não pensei, sabe aquilo que você fala? Foi o que aconteceu naquele dia. Não tenho nada contra, nem a favor. Eu acho que as pessoas que têm os seus corpos sabem o que fazem com seus corpos. Mas na minha vida, para mim, naquele momento, aquele foi o melhor não que eu poderia ter dito. Hoje, eu sou pai de um homem de 36 anos, com família constituída, avô de um neto que vai fazer 3 anos, e de um segundo neto agora, que é filho do meu enteado, que acabou de fazer um mês.
E aí eu entendo que tudo isso foi muito difícil. Tudo isso foi muito difícil. Tudo isso foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Eu não sou um super-homem. Não sou um mutante, não sou um ser de outro planeta. Eu sou uma pessoa que sofre e sente como qualquer outra pessoa. Que eu pensei em desistir, pensei. Pensei 3 vezes em desistir. Eu tentei suicídio 3 vezes. No desespero de não saber quem eu sou, de não saber com quem contar, de me ver sozinho. E aí eu devo um agradecimento muito grande ao CVV, Centro de Valorização da Vida, porque aquele telefonema anônimo, que eu não tenho ideia com quem eu falei, e talvez a pessoa que me atendeu também não tenha ideia que tenha sido comigo, mas foram as palavras daquelas pessoas que me atenderam no CVV que salvaram minha vida e me fizeram entender que eu não estou aqui à toa, que eu não nasci realmente para ser um nada, e que tudo isso que eu vivi, toda essa história, ela tem um propósito. E o propósito era chegar até o dia de hoje, para dizer para você que não é fácil. Talvez nunca tenha sido, talvez não esteja sendo agora, mas é possível. Eu não estou dizendo para você que porque eu fiz você vai fazer igual, que porque eu consegui você vai conseguir. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a dor pode até ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. É clichê, né? Várias pessoas já disseram isso, mas é uma verdade. Sabe? Quando a gente se sente em algum momento da vida tão derrotado, é preciso reunir força da onde a gente não tem, nem sabia que tinha. Quando eu me vi no fundo do poço, eu entendi que eu só tinha uma saída, que era para cima. A não ser que eu me colocasse numa situação inerte e ficasse quietinho no fundo do poço, esperando alguma coisa acontecer. O que muito provavelmente jamais vai acontecer. Porque a vida é isso, a vida é movimento. A vida ela não flui para quem não faz nada nesse sentido, para quem fica esperando que ela faça tudo. É preciso que a gente se movimente e alguma coisa acontece. A gente se movimenta e alguma coisa acontece. E assim nós chegamos ao Jordan Lessa de hoje. Quem é o Jordan hoje? Vocês estão vendo aqui nessa parede? Esses aqui são alguns dos meus títulos. Isso aqui é um prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade que eu recebi pela ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aqui é a moção de reconhecimento do Rio Sem Homofobia. Aqui é o 13º prêmio do Arco-Íris Direitos Humanos. Aqui é um certificado de agradecimento da Cruz Vermelha Brasileira. Homenagem da Prefeitura de Resende. E mais um monte de outras homenagens, um monte de outras premiações. Aqui a primeira reportagem comigo na capa de um jornal. Muita mídia, muito prêmio, muito estudo, para chegar hoje aqui e dizer para vocês que é possível. Eu vou trazer para vocês aqui, eu fui condutor da tocha olímpica, apesar de toda a polêmica que envolve as Olimpíadas no Brasil, mas eu sou o primeiro homem trans, servidor público, a conduzir a tocha olímpica, representando a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro guarda municipal trans, reconhecidamente trans. Eu sou o primeiro homem trans a ter estado em 2016 na Conferência de Direitos Humanos LGBT e Pessoa com Deficiência que aconteceu em Brasília em 2016, representando o poder público, representando a Prefeitura do Rio. Eu tenho um trabalho desenvolvido dentro da Prefeitura do Rio, onde a gente trabalha nome social, atendimento e acesso à saúde, legislação, enfim, uma série de questões que envolvem a temática das pessoas trans. Que para uma pessoa que não é trans, uma pessoa que é cisgênero, que é uma outra coisa que a gente precisa conversar, é muito difícil de entender. Talvez seja algo impensável. Mas eu descobri que eu tenho uma missão nessa vida. E a minha missão é essa. É trazer para vocês informação. É trazer para vocês conhecimento. É trazer para vocês, através do meu livro, do Eu Trans, um pouco da história de cada um de nós, porque as nossas histórias elas acabam que se entrelaçando. É trazer para vocês, através do Quem Somos, que é esse segundo livro, a capa é essa daqui, vou ver se dá para vocês verem direito.
mais ou menos isso. O Quem Somos, a capa é essa aqui. Aqui eu falo sobre legislação, sobre transgênero, sobre cisgênero, sobre o LGBTIA+. Quem são essas pessoas que poucos conhecem? Quem somos nós? E assim eu tenho feito. Aqui com você, online, no presencial, aonde quer que você me chame. No seu RH, na sua empresa, para os seus colaboradores. Porque uma coisa é certa. Nós não nascemos para ser um nada. Muitíssimo obrigado.